prazer estar com vocês hoje. Eu estou muito feliz por ver cada um de vocês aqui e especialmente por ver a minha irmã aqui pela primeira vez, a Lisandra. Um grande prazer mesmo, sabe disso. Vamos então orar, buscar a presença de Deus. Pai Santo, nós te agradecemos muitíssimo porque Tu estás conosco, porque Tu és, eras e sempre serás. Senhor, que Tu cresças, que eu diminua, que Tu apareças, Senhor, que a Tua glória, Senhor, se manifeste neste lugar. Tu me uses como instrumento em Tuas mãos, Pai. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós, quando temos como hoje o privilégio de estarmos na casa de Deus, nós temos que aproveitar, né, esse privilégio, porque passamos algumas semanas aí sem poder nos reunir, né, já sabemos como é isso. E claro que é tranquilo ficar em casa, assistir a Novo Tempo, sermões, é tudo de bom, mas essa reunião com os irmãos, o estar juntos aqui na casa de Deus, né, é bem importante. Isso me faz lembrar o Salmo 42. Se alguém quiser acompanhar comigo. Alguns dizem, né, que foram os filhos de Noé, os coreitas, que falaram. No entanto, há comentários de alguns dizendo que não poderia ter sido outra pessoa a escrever a não ser o próprio rei Davi, né? Porque ele estava passando por tudo aquilo ali que está descrito neste salmo. E talvez os filhos de Coré tenham sido os guardiões daquele salmo, porque era tido como um tesouro precioso. E naquela época existiam os guardiões para que hoje nós pudéssemos ter acesso a estes salmos e isso pudesse fortalecer a nossa confiança em Deus. Então achei fantástico este comentário que eu encontrei na internet, né? O Salmo, então, alguém gostaria de ler, começar a ler? Salmo 42. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, esse salmo é fantástico, né? Vocês viram aí que Davi, ele é uma inspiração realmente, né? A vida dele foi uma inspiração. Ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Embora ele tenha pecado, né? Embora no início da jornada lá ele tenha feito o que não era bom aos olhos do Senhor, mas ele se arrependeu, né? E no Salmo 51 está ali a sua confissão de culpa, o seu arrependimento pelos pecados. Então, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. E vocês viram que neste salmo aqui ele está contando de como ele estava se sentindo angustiado, porque
Saul, que era o rei Saul, né, perseguia ele injustamente, implacavelmente, perversamente, cruelmente. E ele não tinha sossego, ele tinha que viver fugindo pelas cavernas, com o seu exército, com falta de tudo, do básico, né, dependendo de quem eles, claro que Deus, né, usava pessoas para fazer com que eles não sentissem as necessidades maiores, né, para que pudessem se alimentar, para que pudessem ter a água, né, para beber. Mas eles viviam sob perseguição, Davi e os seus homens. E por quê? Aí entra, até a gente poderia fazer um paralelo hoje com o que acontece na vida do cristão, na nossa vida. Nós também temos um inimigo que nos persegue. Aparentemente a gente não sabe por quê, né? Porque eu não fiz nada. Mas existe uma luta, né? Nós estamos numa luta entre o bem e o mal. E muitas vezes coisas nos acontecem que são originadas, causadas pelo inimigo de Deus, por causa desta batalha que nós estamos vivendo. Mas nós temos aqui, assim como Davi tinha, o nosso refúgio, que é o próprio Deus, né? Que é a pessoa de Cristo. Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu, aquele que nos alimenta. Ele é a nossa água, né? Que não nos falta, porque Deus disse que aquele que tomar, Jesus disse ali para a mulher samaritana, que aquele que bebesse desta água jamais teria sede, e dele fluiriam rios de água viva, né? Então, esta é a água da vida. Este é o próprio Deus, este é Cristo encarnado, né? Então, gente, essa mensagem é maravilhosa, porque muitas vezes a gente sente um pouco de sequidão na alma, no espírito, né? Às vezes a tristeza vem sobre nós, né? Às vezes nos sentimos incapazes, nos sentimos abatidos. No entanto, quando nós pensarmos que nós estamos aqui com um propósito e nós buscarmos a água da vida, né? Ela realmente vai nos encher o nosso interior, e do nosso interior fluirão rios de água viva. Essa água não tem preço, né? É o próprio Cristo. É Ele que quer nascer de dentro de nós, né? Surgir de dentro de nós. Que as nossas palavras possam expressar aquilo que Ele quer que a gente expresse. Quando Ele estiver dentro de nós, rios de água viva quer dizer bênçãos, né? Nós seremos abençoados e abençoaremos pessoas. Essas palavras fluirão automaticamente, porque quando abrirmos a boca, as palavras serão edificantes àqueles que nos ouvem, né? Elas não serão palavras tolas e vãs, até porque nós temos um verso também nas Escrituras que dizem que de toda palavra que nós dissermos, um dia nós prestaremos conta, né? Diz, pelas suas palavras sereis julgados e pelas suas palavras sereis condenados. Então nós precisamos ter este olhar voltado a Deus, sempre de gratidão no coração, né? Abrir a boca para agradecer. Se nós pensarmos nos cuidados de Deus sobre o povo de Israel, que foram constantes, né? Vejam vocês que ele estava ali com uma coluna de nuvem durante o dia no deserto, para que eles não morressem pelo sol escaldante, e uma coluna de fogo. Ele era uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para afastar os animais selvagens e para não deixar que eles morressem de frio, porque no deserto aí já é o contrário. À noite faz muito frio. Então a presença e o cuidado de Deus durante toda a trajetória do povo de Israel era constante, né? Diz que as suas roupas não se gastavam, nem os seus calçados, né? Deus enviou o maná, que o alimentou durante muitos anos aquele povo. Deus enviou até codornizes quando eles estavam lá, né? Tendo um surto, né? Por falta de carne. Nas panelas de carne do Egito, que saudades, né? Esse maná aqui não está com nada, né? Então, aí a gente vê como nós somos, né? Iguaizinhos, sempre reclamando, sempre achando motivo de lamuriar, de lamentar, de porque eu, coitadinha de mim. E então, com isso, nós tiramos o olhar de Deus, das bênçãos de Deus, do sol, né? Que todo dia nos desperta, né? O sol dá um espetáculo de manhã e ao entardecer também. E às vezes a gente está fechado dentro de casa e não vê a luz do sol, não abre uma janela, não sai para olhar as estrelas, para olhar o sol, para olhar a chuva,
né, para ver o que Deus tem feito na natureza, os cuidados dele, a vegetação que nasce, que brota, né, as sementes que estão ali, um milagre da vida, todo dia, se refazendo. E a gente muitas vezes só vendo os problemas, né, só vendo as dificuldades, sem olhar para esse grande eu sou, né, que é o nosso grande Deus. Ele que comanda os astros, ele que comanda os planetas todos, ele que cuida do nosso planeta e cuida de cada um de nós. Apesar de sermos pó, né, não somos nada diante de Deus, ao mesmo tempo fomos criados à sua imagem e semelhança, e ele cuida de nós, dos detalhes da nossa vida. E a gente não pode esquecer disso, né, porque nós somos a menina dos seus olhos. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17:8. Então nós temos que ter essa certeza, né? Assim como a menina dos seus olhos, quer dizer, com uma delicadeza indescritível, né? Deus cuida de nós. Assim como ele cuida dos lírios do campo, né? O que Jesus disse? Olhai os lírios do campo, né? Eles não semeiam nem colhem, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então não há necessidade da gente ficar preocupado. Jesus disse, calma, aquietai-vos, né? Acalma o coração aí. Eu sou Deus, eu estou cuidando de ti. Não tenha medo, não se preocupe, não fique preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, né? Ali naquela época os pardais não pareciam ter muito valor. Hoje até os animais estão, né? A gente está com mais essa coisa de os animais são importantes, né? Não pode levar para lá e para cá, não pode judiar, não pode maltratar os animais. Mas naquela época 5 pardais não valiam quase nada. Ele ilustra a fala dele com isso. No entanto, nenhum cai em terra sem que Deus o saiba, né? Então Deus cuida dos pardaizinhos, que são minúsculos. Ele fica de olho em cada um deles e ele cuida muito mais de nós, por quem ele morreu. Ele morreu por nós, pela humanidade. Nós somos importantes, cada um de nós tem o seu valor, acima do que a gente pode imaginar, porque Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então não foi um anjo que veio, foi o próprio Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, único, né, o Filho unigênito do Pai. Então, se nós tivermos essa ideia na nossa cabeça, né, do que isso representou para todo o universo diante dos anjos, a gente assim viveria de joelho agradecendo a Deus, né, por este envio do seu Filho para viver aqui, para ser humilhado, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo maltratado. Ele deixou a adoração dos anjos no céu, ele deixou a adoração de todos os seres celestiais ali, que depunham diante dele as suas coroas, que louvavam, que adoravam a ele, para vir aqui morrer por nós. Então, isso é fantástico, né? Deus, ele é fantástico, o amor dele não tem limites, né, Eduardo? Não tem limites. Lá em Oséias 6, verso 3, nós lemos: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, meus queridos, essa é outra promessa que eu gosto muito e outra orientação para nós, né? Nós devemos investir o nosso tempo em conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, porque a gente acha que conhece a Deus, mas a gente não conhece quase nada de Deus, né? Porque nós estudaremos por toda a eternidade o amor de Deus e nunca vamos compreender perfeitamente, porque não cabe na nossa cabecinha limitada, né? A gente não entende como é que um Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, com todo poder e glória, teria amor por nós a ponto de enviar seu Filho para vir e morrer por nós. É algo que não cabe na nossa cabeça. Mas um dia, por toda a eternidade, nós teremos o privilégio de conhecê-lo, de continuar conhecendo a Deus, de conhecer um pouco mais este amor, de tentar entender este amor na eternidade, convivendo ali com Deus.
Mas para a gente ter esse desejo de estar com Deus na eternidade, a gente precisa começar hoje a gostar de passar tempo com Ele, né? Nós precisamos sentir saudades de Deus, saudades de Cristo, nosso Salvador, ter o coração cheio desse amor e passar realmente mais tempo com Ele, dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eu não sei orar, não entendo muitas vezes a Tua palavra, mas eu estou aqui, eu estou te buscando, me mostra, me ensina, eu quero passar tempo contigo, eu quero estar aqui agradecendo ao Teu amor. Enche, Senhor, o meu coração da Tua vontade, enche meu coração de paz. E aí, gente, isso a gente precisa fazer diariamente, porque Deus disse que nós devemos buscar o quê? Em primeiro lugar, no reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos seriam e nos serão acrescentadas. Então, ao acordarmos, né, nosso primeiro encontro marcado é com Jesus. E a gente precisa acordar um pouquinho mais cedo, se não está dando tempo, né? Põe ali um pouquinho mais cedo, começa com 5 minutinhos mais cedo, vai para 10, depois vai para 15. Quando tu vê, tu vai sentir o valor que tem este tempo com Deus. E esse tempo vai ampliando automaticamente. Quando você vê, você já vai estar com 1 hora por dia ali, dedicando a Deus, louvando, orando, lendo a palavra, né? Isso é uma caminhada com Deus. A gente não começa já passando muito tempo com Ele, mas começa devagarinho. E devagarinho a gente vai sentindo o bem que isso nos faz. Isso vai nos dando ânimo para aquele dia. Vai nos enchendo o coração de alegria, de paz, de esperança e de amor, né? Porque a gente vai receber este amor de Deus e vai poder transmitir este amor ao falar, ao agir, ao responder, porque as nossas, vamos dizer assim, o nosso temperamento muitas vezes não é essa beleza toda de calmaria, por exemplo, né? Às vezes até a gente tenta ser, mas numa situação estressante, às vezes a resposta nem sempre é branda e nem sempre desvia o furor, né? Como a gente tem o conselho lá em Provérbios. Às vezes a gente dá uma resposta meio atravessada, porque ela parece que foi uma provocação. Mas a gente tem que então pedir a Deus essa condição de dar uma resposta suave, né? De dar uma resposta segundo Jesus daria, de realmente ser usado por Ele. Então, meus queridos, lá em Romanos 8, versos 38 e 39, diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este texto para mim é dos mais significativos. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, Cristo é maravilhoso. É maravilhoso. Eu selecionei um texto que o Alan vai colocar para nós, que fala um pouquinho sobre quem é Jesus, os títulos dele. Ele é o meu rei, ele é o teu rei. Pode ver, se o Alan colocar para nós, você pode sentir um pouquinho de quem é Jesus. E que ele realmente seja isso tudo na nossa vida, na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é maravilhoso. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo.
Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Sem sentir esse amor por Ele, sem sentir esse constrangimento, sem nos emocionarmos, porque Ele é fantástico, Ele é tudo, Ele é demais. E eu sou apaixonada por Ele. E eu acho que isso faz a diferença na vida da gente. Quando a gente se apaixona, sabe? Quando a gente deixa Ele vir com esse amor tão grandioso, inundar nosso coração. Quando Ele de fato habita em nós. Sabe, quando ele faz a obra de transformação, quando Ele cura a gente, sabe, as feridas mais profundas, quando a gente deixa Ele entrar e fazer morada em nós. Vamos fazer isso agora? Eu convido vocês a orarmos assentados mesmo, a orarmos pedindo que Ele venha neste momento habitar na nossa vida. Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido tão maravilhoso para conosco. Nós não merecemos coisa alguma, Senhor. Não merecemos os Teus cuidados. Não merecemos esse amor tão grandioso. Mas, Senhor, nós queremos ser novas criaturas, Pai. Nós queremos nos colocar em Tuas santas mãos. Nós queremos viver e morrer por Ti, Senhor. Nós queremos que Tu sejas o nosso alfa, o nosso ômega, o princípio e o fim, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Rei, Pai. Tu vieste aqui morrer por nós, sendo nós pecadores, meu Deus, tendo sido maltratado, humilhado, Senhor. Por favor, Pai, nos ajudes a reconhecermos este amor, a meditarmos este amor, a vivermos este amor, Senhor, a pregarmos, a falarmos deste amor, meu Deus.
que a nossa vida seja um testemunho, Senhor, a favor deste amor, Pai. Que Tu nos use, Senhor, com o Teu ousado amor, Pai. Que possamos sentir este amor maravilhoso, Pai. Que possamos espalhar este amor, Senhor. Que o nosso respirar, que o nosso falar seja de Ti, Senhor. Seja deste amor. Enche o nosso coração de fé, de paz, de esperança e de amor, Paizinho. Somos Teus, somos Tuas criaturas, Pai. Renova o nosso espírito. Enche o nosso coração de gratidão, Senhor, por toda a obra criada, Pai, por tudo que Tu fizeste, que fazes por nós a cada momento, Senhor. Nos ajude, Senhor, a enxergar este amor, este cuidado constante por nós, Pai. Sabemos que nada poderá nos separar do Teu amor, Senhor. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, Senhor, Teu Filho amado. Amém, Pai. Irmãos, eu agradeço a atenção de vocês e eu peço que a gente possa, de fato, viver mais este amor uns com os outros e que possamos testemunhar deste amor, que tenhamos prazer em falar de Jesus, em levar este Evangelho, em sermos os instrumentos usados por Deus nessa cidade, onde quer que nós andarmos, que nós possamos levar este amor, que nós possamos demonstrar alegria em servir, que nós possamos fazer isso do fundo do nosso coração, pelo nosso testemunho, pelo testemunho de Jesus por ter vivido por nós, que assim muitas pessoas possam ser ganhas para Ele, que nós tenhamos este ímpeto de ir, que nada nos segure, sabe, que seja o Espírito de Deus que nos leve a fazer o bem, que seja Ele que nos mostre o que há para fazer, que seja Ele que nos constrange com o seu amor, sabe, que não sejam teorias, que não sejam doutrinas, mas que seja o amor de Deus, que nos limpe de todo mal, que nos lave, que nos purifique, que nos ressuscite. Vocês sabem que Deus fez um chamado a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e fez dele uma grande nação, e ele cumpriu essa promessa na vida de Abraão. E depois ele chamou Moisés, que também representava a Cristo, como um libertador do seu povo. E vocês sabem quantos anos tinha Moisés quando foi chamado, quando intimou o faraó, junto com Arão? Ele tinha 80 anos, e Arão tinha 83 anos. Então não pensem, nenhum de nós aqui devemos pensar que o nosso tempo já passou. O tempo é agora. Agora, né? Tem uma parte na Bíblia que diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, queridos, que este tempo, que este chamado de Deus, né, que nós ouvimos hoje, que nós possamos responder, como o profeta Isaías, no capítulo 6, leiam em casa, fica de tarefa de casa. Leiam o capítulo 6 de Isaías. O que Isaías disse quando Deus chamou? Eis-me aqui, envia-me